Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o Tocando a Bola desta segunda-feira, dia 29 de setembro, dia de São Pedro e dia do aniversário do ABC. 105 anos do ABC, que está sendo comemorado, já começou mais cedo com uma missa, uma live show agora com a apresentação da camisa comemorativa aos 105 anos de vida do Alvinegro de Ponta Negra. Então deixa eu mandar aqui através do presidente Bira Rocha também é um ícone, não é do ABC, através do presidente Bira Marques, cumprimentando o presidente Bira Marques, eu cumprimento a todos aqueles que fazem ao ABC e a torcida alvinegra, como o hino do mais querido, subindo e acompanhando e parabenizando o ABC, tá certo? 105 anos do Alvinegro Potiguar, o ABC, hoje sendo comemorado e o ABC já começando a retomar aí tudo a respeito do futebol, tá certo? Parabéns, ABC! Longos e longos anos de vida no nosso futebol. Olha, campeonato estadual tá naquela indefinição, tem que voltar. Quando é que volta? Como é que volta? O presidente do Santa Cruz, aqui de Natal, Lupércio II, ele tem apresentado uma proposta no sentido de que o campeonato estadual ele seja retomado só lá no final do ano. Então essa discussão, ela existe, ela está acontecendo. Lupércio II nos fale a respeito desta sua sugestão, dessa sua proposta. Boa noite. Muito boa noite, Marcos. Boa noite, amigos do Tocando a Bola. De fato, nós hoje vivemos um momento de muita incerteza e de muita indefinição, né? Isso acaba causando um certo desconforto para todos os envolvidos. Vou falar especificamente do futebol, né? Eu tenho certeza que gera preocupação, gera desgaste por parte dos dirigentes, por parte de jogadores, da imprensa como um todo, mas a verdade é que eu defendo e advogo a tese de que nós deveríamos, nesse momento, deixar o campeonato estadual para o final do ano. Quando a gente vê campeonato carioca, paulista, enfim, outras competições brigando para um retorno imediato, a gente tem que levar em consideração que, além do controle, do cuidado, do tamanho desses clubes, né, esses clubes têm cotas, têm valores a receber altos de patrocínios, de cotas de televisão, e que só com essa volta eles retomariam isso aqui. A nossa realidade, o futebol do Rio Grande do Norte, ele apresenta uma certa diferença em relação a isso. Nós não temos cota de televisão para receber, né, não temos cotas de algum patrocínio. Então esse retorno, ele representaria, para mim, principalmente para os 4 clubes que não estão disputando o Campeonato Brasileiro, simplesmente custo e risco, né? Nesse momento. Custo porque nós teríamos uma despesa altíssima para retomada, para fazer 2 ou 3 jogos, né? E o risco porque não se sabe até que nível nós estamos na doença, tá? E aí esse retorno agora, de repente um atleta adquire o vírus no momento que esteja confinado conosco, e aí você vai ter que travar e deixar em quarentena todo o grupo que esteja em contato com ele, enfim, acaba sendo um risco e uma responsabilidade. Então, eu vi recentemente um comentário seu e concordo, acho que o retorno das atividades ela pode começar a voltar gradativamente, né? O Estado já tem sinalizado que agora, a partir do final do mês, já vai começar a fazer as liberações gradativas. O futebol, ele apresenta alguns cuidados que pode ser feito, mas eu entendo que para o campeonato estadual, e aí eu conversei com praticamente todos os dirigentes que disputam o campeonato, e aí é quase que a unanimidade, a exceção do América, que briga mais assim pela esse retorno já de imediato agora, manteve uma estrutura, né, fez uma parceria, já estava retomando suas atividades. Eu entendo, e aí sem querer falar por ninguém, mas uma opinião apenas pessoal, de que para os clubes que vão jogar o brasileiro, o retorno agora, concentrar no brasileiro, concentrar em Copa do Nordeste quem tem e concentrar em Copa do Brasil quem tem, seria mais salutar, né? A gente não correria o risco de iniciar um campeonato estadual e ter que parar esse campeonato estadual por causa de algum jogo que venha acontecer
que vem acontecer de uma competição nacional, e sem contar que a volta agora, e aí é um fator que precisa ter muito alerta, a volta agora seria indiscutivelmente com portões fechados. Então, por que não esperar dezembro, fazer esses jogos com portões abertos? Ainda tem um clássico de ABC e América, provavelmente teremos jogos decisivos de finais. Então, tudo isso atrairia renda e público para as nossas equipes, tá certo? Feito em dezembro, normalmente no período de dezembro, um período em que todos os clubes estão já em atividade, já estariam em atividade para a temporada 2021 e sem perspectiva de receita. Então, transportando esse campeonato estadual para o período de dezembro, nós estaríamos naturalmente retomando um trabalho que já iria acontecer e com as receitas dos jogos que viriam a acontecer. Normalmente os clubes fazem amistosos nesse período de dezembro, já utilizaria esses jogos do estadual nesse formato de preparação. Então eu acho que é muito mais coerente, muito mais salutar. O retorno agora para a ABC, para a América, para o Globo, para o Potiguar, ele pode acontecer independente do retorno do estadual. Agora, uma coisa precisa que se diga, o retorno agora do campeonato estadual para esses 4 clubes pode representar, inclusive, uma séria preocupação para a sobrevivência desses clubes para a temporada 2021, né? Porque vão gastar onde não tem, vão tirar sem nenhuma possibilidade de receita. Eu, por exemplo, o Santa Cruz tinha um jogo contra o ABC que poderíamos ter uma receita, né? Que teríamos não necessariamente uma receita. E voltando agora com portões fechados, evidentemente nós não teríamos receita nenhuma, então seria só custo, né? Então eu estou pensando nesse lado econômico da coisa de não voltar agora. Aliado a tudo isso tem a questão da vida, tem a questão da saúde, do cuidado, da precaução, que aí eu acho que aí também estaria acima de tudo, né? Então, espero que tenhamos um bom senso, possamos decidir pensando no coletivo, não no objetivo individual de cada uma das equipes, né? Que a gente possa pensar no coletivo e pensar principalmente na sobrevivência das nossas equipes do campeonato estadual para o ano de 2021. E com relação, Lupércio, ao rebaixamento e a segunda divisão, qual é a sua visão em relação a isso? Olha, Marcos, essa é uma questão que me pegou também, mas eu também teria uma ideia, uma proposta para essa segunda divisão. Eu acho que normalmente a segunda divisão aqui ocorre com poucas equipes, normalmente são 4, 5 equipes. Acredito que nesse período ainda devemos ter uma dificuldade maior de participação de algumas das equipes, né? Mas poderíamos fazer uma segunda divisão anterior a essa retomada do campeonato estadual, né? Onde nós estaríamos vendo atletas jovens voltando questão física, enfim, jogadores participando já se preparando, né, jogadores mais locais, que é normalmente o que tem acontecido na segunda divisão, tá? Onde teria o acesso de um grupo, de um time, né? O acesso de um time como normalmente ocorre. E para o descenso, para o rebaixamento, faríamos um arbitral e, havendo a unanimidade, não teríamos rebaixados. Então, para não penalizar também uma equipe que retome e também faça 2 jogos e seja rebaixada e aí não possa participar, porque hoje a possibilidade de você sendo rebaixado, você pode participar da segunda divisão do mesmo ano. Então, assim, para evitar esse prejuízo, nós retornaríamos e não faríamos o rebaixado. Na temporada 2021, ao invés de 8 clubes, faríamos com 9 e aí sim teríamos 2 rebaixados. Então nós teríamos um ano de 2021 atípico, com 9 equipes, acho que não representa um aumento considerável de custos da competição, tá? Cada um estaria jogando uma partida a mais ou 2 partidas a mais, né? E aí teria o rebaixamento de 2 equipes para o ano de 2022. Dessa forma não penalizaria quem precisou parar agora e estava brigando pelo rebaixamento. Acho que 2 equipes estão nessa situação hoje, nessa briga pelo rebaixamento. Não penalizaria as equipes da segunda divisão que estão aguardando na busca e no projeto de subir para a primeira, né? Iniciaríamos o futebol local com atividades mais ou menos em outubro, novembro, vai depender da quantidade de participantes, né? E emendaríamos essa competição praticamente com a retomada do ano da pré-temporada 2021 e finalização do campeonato 2020. Eu acho que nós teríamos resguardado
né, uma segunda divisão começando em outubro, nós teríamos resguardado um período razoável de retorno do futebol, né? Acredito que até lá já tenhamos com isso controlado, essa pandemia controlada, né? Orar para que isso seja possível, né? Os clubes da primeira, que com certeza vão pegar atletas locais, estariam observando essa segunda divisão, né? Aproveitaria o trabalho que foi feito durante os meses de outubro, de novembro, para, né, de preparação física, enfim, desses atletas, para quem quisesse captar algum desses jogadores, os destaques dessa competição, para a preparação da primeira divisão, e aí já teríamos emendado até a temporada 2021 um calendário local. Acho que é uma ideia também razoável, uma ideia coerente. Não causaria prejuízo a ninguém, né? Não estaríamos decidindo dentro do campo, né, as vagas que porventura estejam disponíveis pelo campeonato estadual, e acredito que assim atenderia aos interesses de todos os participantes. Você tem, Lupercio, o apoio dos demais clubes para esta proposta, caso haja uma Assembleia Geral na FNF? Marcos, nós temos tido conversas constantes com os dirigentes do nosso futebol, né? O nível hoje de diálogo ele é muito bacana, muito sensato com a própria federação. Evidentemente que cada um tem o seu interesse peculiar, o seu interesse particular, mas sempre tem prevalecido o bom senso, tem prevalecido o coletivo, né? E isso, eu acho que isso é um amadurecimento e um engrandecimento do nosso futebol, tá? Como você bem falou, eu conversei particularmente com o Marconi Barreto, ele está de acordo com essa ideia. O pessoal do Açu também já se manifestou, né? Eu diria que Palmeiras de Goianinha e Fosse Luz também já demonstraram adesão a essa proposta. Numa conversa que tive com o Bira, presidente do ABC, também viu com bons olhos esse formato de retomada, né? E aí, quem mais estava um pouco mais contrário e me explicou as razões, e eu entendo as razões do posicionamento dele, é o América, né? O América que manteve um trabalho, que manteve contratação de jogadores, fez uma retomada agora através de uma parceria em outro estado para que voltasse logo. O América, lógico, tem uma Copa do Brasil que tem uma representatividade muito forte para o projeto deles, né? Tem uma Série D que tem esse projeto, então ele tem esse interesse, está brigando pelas vagas que restam do campeonato estadual, então ele teria esse interesse. Mas acredito eu que havendo uma maioria, como tem se mostrado, não sei se no arbitral isso prevaleceria, mas pelas conversas e diálogo tem se mostrado que seriam sete votos contra um. Eu tenho certeza que Leonardo, também pelo bom senso, pelo cara de mente aberta que ele é, enfim, ele vai entender e vai levar em consideração também as razões econômicas de jogar no final do ano, sem portões fechados, com público. Acho que isso vai representar também receita, sobrevivência do América, né? Aporte para o seu orçamento do ano seguinte. Então acredito eu que ele também levará em consideração alguns desses fatores, como ele sempre tem se mostrado, né? De entender, de ser favorável também às causas das equipes menores. Acredito eu que não haverá maiores dificuldades em se aprovar isso aí, né? Evidentemente que pode haver um ajuste num ponto, no outro, numa regra, enfim, em alguma coisa específica, né? Adequando as sugestões, né? E aí é natural que se tenha essas adequações, mas que acredito eu que esse deva ser o futuro do nosso Campeonato Estadual 2020. Certo, Lupercio. Muito obrigado pela sua atenção aqui com Tocando a Bola. Sucesso, obrigado. Eu que agradeço, Marcos, o espaço cedido nesse programa e principalmente sua defesa e seu posicionamento em prol do futebol do Rio Grande do Norte, né? Você que nunca foi omisso, sempre trouxe os temas, por mais complexos e difíceis que sejam, mas sempre trouxe para discussão. Eu acho que, concordem ou não com a opinião, é importante que se dê um posicionamento, porque isso amadurece, isso engrandece a discussão, isso faz a gente se
se mover, né, e buscar o que for de melhor para o nosso futebol. Você sempre foi um defensor e sempre trouxe essas discussões. Essa agora do retorno talvez tenha sido também uma das principais que você encabeçou. Então, acho que isso é muito bom, isso é muito salutar para o nosso futebol e acho que todos nós agradecemos aí também essa defesa e esse debate constantemente você traz aqui para o nosso esporte. Obrigado. Eu dou um tempo rapidinho aqui e a gente volta na sequência do nosso Tocando a Bola. Até já! Muito bem, de volta aqui com o nosso Tocando a Bola, vamos começar o giro aqui dos nossos repórteres e comentaristas desta segunda-feira. Dionísio Oteda chega destacando uma entrevista com Leandro Senna, auxiliar técnico do América. Fala, gringo, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos do Tocando a Bola. Na entrevista de hoje, vamos bater um papo com Leandro Senna, auxiliar técnico do América e que também acompanha de perto a testagem do elenco, os preparativos para, quem sabe, o América iniciar os treinamentos fora do estado, mas também de olho na possível liberação para os treinamentos aqui no Rio Grande do Norte, via decreto governamental. Leandro, como é que está a movimentação do América, testando, também avaliando os reforços, afinal de contas, até o próprio elenco teve modificações, não é isso? Boa noite. Boa noite, gringo. Boa noite, amigos do Tocando a Bola. Realmente o América vem se preparando, vem se organizando para poder, assim que o governo liberar os treinamentos, a gente esteja apto aí a iniciar a nossa intertemporada. Com relação ao elenco, o professor Roberto, juntamente com a direção e o próprio Fabiano Melo, executivo do clube, vem avaliando vários nomes aí para poder compor o nosso elenco, assim que as autoridades permitirem a volta do futebol. E a gente já está na ansiedade dessa volta, né? É claro que o momento ainda é crítico em relação à Covid-19, muitas vidas sendo ceifadas aí por essa doença, mas no futebol a gente tem falado, conversado, que pela quantidade de testes que serão feitos e a própria imunidade dos jogadores, talvez o futebol seja um ambiente mais seguro dentro dessa pandemia. Ô Leandro, inclusive o presidente Leonardo Bezerra anunciou que não vai haver festa de comemoração pelo aniversário do clube em respeito às vítimas da pandemia. Verdade, gringo. Eu acho que uma decisão acertada do nosso presidente, tendo em vista o número de vítimas do Covid-19, Então, em respeito a essas vítimas, o momento não é para festa realmente. Então, eu acho que foi uma decisão muito acertada do presidente Leonardo. Ô Leandro, e também o motivo de ansiedade, imagino, para vocês, essa possibilidade de retomar os treinamentos em breve e também ainda no mês de julho, provavelmente, ou já agosto, reiniciar as competições, né? Sim, sem dúvida, gringo. É realmente uma ansiedade aí batendo a porta, devido ao decreto, que a gente está na expectativa de ser positivo a volta aos treinamentos, justamente visando essas competições, A CBF já acenou uma possível volta da Copa do Brasil, a Liga do Nordeste também já está negociando uma possível volta da Copa do Nordeste, uma competição que a gente, apesar de não ter mais chances, mas ainda temos uma última partida para disputar, e com relação a tudo que envolve o restante da temporada, principalmente o campeonato da Série D, que é a competição mais importante esse ano para o América, Sem falar no estadual também, que é uma competição que o América quer ganhar. Então, muito ansioso, apesar dos atletas, cada um estarem mantendo sua forma em suas casas, mas não é a mesma coisa que você está treinando em um grupo, Tá bom, Leandro, obrigado pela entrevista e que em breve aí possamos nos reencontrar à beira do gramado e fazendo o que mais gostamos, que é transmitir futebol e, no seu caso aí, claro, comandar juntamente com Roberto Fernandes a parte técnica do América, tá certo?
Valeu, gringo. Um grande abraço a todos e a gente espera que o mais rapidamente possível a gente esteja de volta aí ao futebol, trazendo alegria para nossa torcida, se Deus quiser. Um grande abraço. É isso, Marcos. Essa foi nossa participação no Tocando a Bola de hoje com Leandro Senna, auxiliar técnico do América. Voltamos amanhã a partir das 19h30 com mais entrevistas. Até lá. Valeu, Dionísio. Até amanhã com mais um Tocando a Bola na Conta. Jackson Capixaba destaca agora um bate-papo com Alexandro, atacante do CSA. Fala, Capixa! Boa noite, Marcos. Realmente o ABC vive um dia muito especial e eu trago destaque aqui porque neste momento o ABC deu início à programação em comemoração dos seus 105 anos. Primeiro com uma missa em ação de graças na celebração do Padre Murilo, em seguida uma live show com o pagode do ABCdista Serginho do Grupo do Lance, e que toda essa ação você pode acompanhar pelo canal do YouTube, também pela TV ABC, com sorteios, presença de jogadores e dirigentes, também lançamentos, enfim, é uma programação bem organizada pelo marketing do ABC. Amanhã o destaque aqui no programa para a chegada dos jogadores é Natal, onde o ABC já começa a se programar para a retomada de suas atividades. Mas, Marcos, no programa de hoje eu também trago uma matéria que inclusive você deu destaque a semana passada da grande atitude de solidariedade do CSA na sua apresentação dos treinamentos. O atacante Alexandro, ele levou flores, comandou uma bela homenagem às vítimas do Covid-19. E este gesto do time alagoano, ele serviu de exemplo para todos os clubes, principalmente aqui do futebol brasileiro. No entanto, aproveitamos a oportunidade para registrar esse momento de nível nacional com o próprio atacante Alexandro, que participa do Tocando a Bola. Alexandro que foi artilheiro por onde passou. Não é isso, Alexandro? Você que tem um carisma muito grande em todas as equipes que atuou e que transformou também no futebol lagoano essa homenagem de muita confiança no retorno das atividades nesse momento de dificuldade que vive o mundo. Boa noite, Alexandro. Oba, tudo bem? Para mim é um prazer estar falando com vocês. É lógico que é um momento muito difícil, onde todos nós temos que nos adaptar, né, ao novo momento. É um momento de cautela, é um momento de tristeza, acaba sendo também um momento de alegria pela retomada do futebol, né? Mas eu acho que temos que ainda tomar todos os cuidados devidos, ter o máximo respeito, principalmente pelos entes queridos, pelos familiares, né? E que a gente possa voltar a jogar futebol, sim, como que a gente possa também voltar a outras atividades normais, né? Mas que a gente precise, nesse momento, ter cautela, ter tranquilidade e, ao mesmo tempo, saber que a volta aos trabalhos agora, ela é muito boa, nos dá alegria de estar voltando a trabalhar, mas saber que o problema ainda existe e que a gente tenha muito cuidado aí nessa volta, mas parabenizar aí pela oportunidade de estar voltando e, ao mesmo tempo, respeitando aí as vítimas pela essa pandemia. Ô, Alexandro, eu acompanhei uma matéria no GE e você abriu mão do salário até o retorno do futebol, pelo menos aos treinamentos. Isso comprovou o seu caráter. Você também sente que os clubes estão em dificuldade. Então, inclusive essa conversa que eu tive na época, foi até com o Fabiano Melo, que na época era diretor daqui e agora está aí no América de Natal, né? E nós tivemos essa conversa e depois eu tive pessoalmente a conversa com o nosso presidente, né? E o clube mostrou, hoje o CSA tem que se destacar, o CSA, né, pela sua gestão. O Fabiano Melo, que está aí, foi um grande gestor aqui do clube, deixou o clube em boas mãos, deixou o clube bem ajustado, né? O CSA é um clube que paga rigorosamente em dias, mas que nessa pandemia, como todos os clubes, teriam dificuldade, né? E eu conversando com o presidente, para que a gente não pudesse ter problemas com os funcionários da portaria, funcionários da cozinha, o pessoal ali do nosso staff, da rouparia, eu abri mão do meu salário até a volta do futebol, para que pudesse honrar
os outros compromissos com os outros pessoal. E aí agora, nessa retomada aí, se Deus quiser, tudo volta ao normal. Você tem muitos amigos no futebol, fica aquela preocupação com o desemprego de alguns colegas? Cara, assim, eu sou criado no futebol, né? Eu fui nascido no futebol, meu pai foi o Lela, jogou futebol, campeão brasileiro, né? Então, desde quando eu nasci, eu já nasci dentro do futebol, né? E essas pessoas, para mim, são as pessoas mais importantes do clube, né? É a cozinheira que faz ali, é o roupeiro que cuida da minha esteira todos os dias, né? É o porteiro que está ali para nos ajudar, para nos proteger. Então, esse pessoal do Estácio ali é o massagista, né? É o roupeiro, como eu falei. Então, esse pessoal do Estácio, para mim, são as pessoas que fazem o futebol funcionar, né? Então, eu tenho o máximo respeito a eles. Tá ok, eu agradeço a sua participação. O time do CSA, inclusive, ocupa a terceira colocação do Campeonato Alagoano com 10 pontos, 2 a menos que o líder Murici. E o time também tem o calendário na Copa do Nordeste e também vem aí um Campeonato Brasileiro, pelo menos é o que se espera. A finalidade é subir e voltar à Série A, né, Alexandre? A gente começou um ano, não foi da maneira que a gente esperava, né? Com a eliminação da Copa do Brasil e depois aí com os maus resultados dentro da própria Copa do Nordeste, mas agora é retomar aí essa volta aí. Ainda tem o Campeonato Alagoano, que acredito eu que deva acontecer ainda. Então, tomar fôlego nesse Campeonato Alagoano para que a gente possa entrar forte na Série B aí e buscar o nosso objetivo maior, que é a Série A. Raízes familiares aqui em Natal. Tem 2 torcedores aqui. Um é do Palmeiras e outro do Fluminense. Teófilo e Nelson. Manda um abraço para eles aí. Um abraço para toda a minha família aí, tio Teofim, tio Nelson, minha avó Maria de Lourdes, a todos os meus tios aí, Teófilo, Nelson, Nilton. Então, um abraço a todos os meus familiares. Sempre quando eu posso, eu estou passando por aí. Natal é uma cidade que me encanta bastante. Então, um abraço a todos aí. Valeu, artilheiro dos gols bonitos. Um abraço. Obrigado. Valeu, Capixaba. Até amanhã tem mais Tocando a Bola aqui na 98 e também no nosso canal no youtube.com/98FM Natal. Valeu, minha gente. Mais uma vez, parabéns ao ABC pelos 105 anos de história no futebol do Brasil. Um grande abraço a todos os alvinegros. Amanhã, 7:30 da noite, tem mais Tocando a Bola. Tchau.